Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Yuri aqui, de Geografia. Não sei que horário que vocês vão estar assistindo isso, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do horário que você esteja assistindo. É bom ter vocês aqui, né? Com a gente, nosso canal. A decisão que eu tomei recentemente, né? Agora eu tô completando aí, vou completar, né? 10 anos de sala de aula, apesar do rosto de menino não entregar ainda, né? Mas em setembro, né, dia 28 de setembro agora, 2024, vou estar completando 10 anos de sala de aula. E eu tomei a decisão, né, já era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo, de movimentar o meu canal no YouTube, até com o objetivo sempre de democratizar, né, a troca de ideias, né. Não vou nem falar que eu vou democratizar o conhecimento, porque seria uma arrogância da minha parte, né, mas aqui vai ser um canal de troca, em que eu também vou aprender, né? Mas o intuito agora é esse, né? Trazer algumas discussões para o nosso canal, né? Vai ser um espaço onde eu vou ter uma liberdade maior também, né? Do que a sala de aula, obviamente. A sala de aula eu tenho que seguir um programa, né? De conteúdos. E aqui no canal a gente vai ter uma liberdade maior com relação a isso. E conforme o canal for caminhando, né? Se eu ver que tá rolando esse engajamento, a gente pode ir, né, compartimentando aqui. Alguns vídeos eu posso usar como videoaula, né, mas o objetivo inicial do canal é mais a questão das atualidades, né, mais uma questão de uma análise, né, de um cientista político, né, que eu sou de formação, né, tanto pela geografia quanto pelas ciências sociais, e que a gente possa viabilizar essas discussões, né? Então, quero que vocês comentem à vontade, né? Se você achar que o assunto do vídeo foi pertinente, compartilhe, né? Ajuda bastante para que a gente possa ter esse retorno de vocês, né? Porque o retorno acaba sendo o combustível, né? O termômetro para a gente estar movimentando o canal, beleza? Esse vídeo aqui, né? Um vídeo inicial, é um vídeo que é mais uma análise geral, né, que eu quero ter com vocês e que eu quero depois a participação de vocês nos comentários aí. E foi uma coisa que um aluno meu me perguntou em sala de aula, recentemente agora, pouco antes das férias agora, né, estamos em férias, julho, mas, cara, uma semana antes da gente sair de férias, um aluno meu do segundo ano do ensino médio, chamado Matheus, um abraço para ele me fez uma pergunta pedindo para que eu pontuasse, né, para ele por que a direita e a esquerda, né, ou seja, ele ficou interessado por essa questão de polarização, e ele não perguntou do Brasil especificamente, ele falou em escala global, né, professor, por que né, a esquerda e a direita têm adotado discursos e posturas extremistas, né? E aí é o ponto de vista de um garoto que está com 15, 16 anos de idade, né? Ele tem um ponto de vista interessante que a gente tem que levar em consideração até pelo interesse, né, desse jovem pelo assunto, que é um assunto complexo, né? Mas essa polarização, né, que nós temos acompanhado, mais recentemente talvez o que venha assustando algumas pessoas, né, para quem acompanha, é o caso da França, né? Uma ultradireita, né, fascista, representante, inclusive esses dias apareceu uma foto dela aí, né, com cap nazista, depois a gente pode comentar sobre isso, não é o foco do nosso vídeo hoje, mas sim entender esse contexto, que é um contexto meio desesperançoso, né, do ponto de vista social, econômico, político, né, que tem de fato aumentado o discurso de violência, né, e os casos de violência atrelados a essa atmosfera, correto? Bom, primeiro, né, vamos fazer uma análise aqui. Século XXI, estava dando uma pesquisada até para fazer o vídeo para vocês. A Europa, continente desenvolvido, né, de modo geral, os países, principalmente a Europa ocidental, países desenvolvidos, né, bons IDHs, nós sabemos disso. Nós temos a União Europeia, né? Nós temos economias como a da Alemanha,
que recentemente ultrapassou o Japão, né, em PIB. Vamos ver até quando a Alemanha vai conseguir manter esse vigor econômico, né, por conta da guerra da Rússia e da Ucrânia, que tem aumentado os gastos com energia por parte da Alemanha. E aí toda a sua escala produtiva é comprometida, né, o preço final em relação ao consumidor. Mas, cara, o século XXI, né, vai ser o primeiro momento que os europeus, tá, vão ter uma vida inferior à dos pais. Inferior em que sentido? No sentido qualitativo, de qualidade de vida, tá? Então, o século XXI marca esse dado, né? 2010, 2011 ali, chegaram à conclusão que pela primeira vez, né, essa lógica geracional de ascensão, mesmo que seja mínima, ela não estava, né, encontrando respaldo em qualidade de vida. Então, os filhos tendo vida pior que a dos pais. Então, a gente já vê que essa geração tem alguns dilemas aí a serem enfrentados, né? Essa galera aí do século XXI, que eu coloquei o título do vídeo, né? O título forte, né? A geração de derrotados e a derrota de gerações. Porque do ponto de vista geopolítico, eu vejo que é uma coisa que vai se perpetuar a longo prazo, tá? Falando de Brasil, inclusive. Então não é um vídeo otimista, tá? Não tem como ser, né? É um vídeo que também não é pessimista, é um vídeo realista. A gente está analisando estruturas, né? Certo? A gente está falando de coisas que existem. Nós não estamos falando de signos, nada disso. A gente está falando de coisas que são factuais, são fatos, né? São questões estruturais de difícil resolução, são complexas. Então, né? Para quem tem a minha idade, né? Eu tô com 30 anos de idade. Nós acompanhamos, né, nós vivenciamos ali em 2010, 2011, a Primavera Árabe, né, tivemos movimentações em Tel Aviv, capital de Israel, né, embora o Trump e o Bolsonaro quisessem que fosse Jerusalém, ainda é Tel Aviv, a capital de Israel. Enfim, Benjamin Netanyahu, né, já estava lá com as suas medidas neoliberais, correto? Então, nós acompanhamos essas movimentações do Oriente Médio, tivemos manifestações na Inglaterra, né? Na época eu lembro que o pessoal questionou se seria um novo 68, será que é um novo 68, né? Uma nova movimentação como nós tivemos em Praga e em outros locais, correto? A juventude, né, se mobilizando já na primeira década do século XXI, correto? Até porque, perceba, né? Todo aquele otimismo que foi propagandeado, principalmente pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a vanguarda, né, da nova ordem mundial, o capitalismo, toda aquela globalização, né? Aí o processo globalizador neoliberal que os Estados Unidos tanto defendia, né? O próprio Estados Unidos se frustra, né, com o atentado às Torres Gêmeas, e aí nós teremos essa geração, né, do século XXI ali, do século XX para o século XXI, né, o pessoal dos anos 90, correto, que vai assistir, né, os Estados Unidos que muda de postura muito rápido após o atentado às Torres Gêmeas, né, a gente vai ter a crise de 2008, uma crise, né, a crise do subprime, a crise da bolha imobiliária, correto? Logo em seguida, o tripé do capitalismo foi atingido, né? Os Estados Unidos 2008, Europa 2009, 2010, né? Justamente por essa retração de capital, o próprio Estados Unidos fecha a casinha, né? E assiste um crescimento do BRICS, a Rússia ali dentro do BRICS, né? E aí a gente vai ter 2010, 2011 o Japão, né? Japão, Fukushima, né? O terremoto, coisa horrorosa, né? Que afetou demais o Japão. Então, o tripé do capitalismo, né? Foram golpes em sequência, se a gente for analisar, o que quebrou muito aquele otimismo, né? Aquele ritmo esperançoso, né? De uma geração que recebeu uma propaganda muito intensa de individualismo, né? De protagonismo dentro desse processo, o que é muito frustrante também, porque isso, em muitos casos, não se concretizou, correto? Dentro desse processo. E
o neoliberalismo, né? O neoliberalismo que desde os anos 80, né? O Ronald Reagan, né? Nos Estados Unidos, a Margaret Thatcher, né? Na Inglaterra, foram ali os vendedores do neoliberalismo, né? Porque o pai dele, o liberalismo, morre na crise de 29. Aí a gente passa a ter outras propostas de configuração de Estado, né? No lugar do liberalismo. Aí é onde eu tinha o socialismo russo, né? É onde eu tinha a nojeira do nazifascismo, certo? Aí é onde vai vir a ideia do welfare state, o estado de bem-estar social, que aqui no Brasil o Getúlio Vargas, né, aplicou algumas ideias do welfare state ali, o estado de bem-estar social, que é um estado caro, né, nós sabemos, com uma carga de impostos altos, mas que funciona. Só que para funcionar, você tem que ter uma saúde financeira, né, emprego pleno para essa galera estar, né, tendo a sua produção, a renda, para que você possa movimentar isso aí. Enfim, então, nos anos 80, retorna a ideia do neoliberalismo, né? Então, agora é a hora do Estado mínimo, né? Ronald Reagan, defensor dessa ideia, motivos óbvios, né? Então, o Estado mínimo passa a ser vendido, propagandeado. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Anarquista que eu sou, né? Então, sou um leitor, né, do anarcossindicalismo, né? Sempre li muito Kropotkin, né, e outras figuras do anarquismo. Então, anarquista que eu sou, né, e não que eu queira que as outras pessoas sejam também, né? Não é uma seita religiosa, né? Não há uma necessidade de proselitismo, mas para que vocês entendam a minha análise, né? Anarquista que eu sou, se o Estado existe, ele tem que cumprir alguma função. Qual função o Estado neoliberal cumpre? Né? E pensando como brasileiro, latino-americano, país subdesenvolvido, né? Uma extrema concentração de renda, uma extrema concentração fundiária. Esse Estado, se ele existe, e ele existe, né? Através das suas instituições, ocupado pelo governo, que é o seu material humano, qual que é a função que esse Estado cumpre? O que nós compramos diretamente do Estado? O que o Estado nos fornece diretamente? Então, o neoliberalismo, ele coloniza os Estados, né? O Estado que deveria impor um limite em seu território, já que ele legisla sobre aquele território, né? O seu poder é limitado àquele território, o Estado deveria ser a estrutura que diz isso pode, isso daqui já é demais. Não é do interesse da nação, do grupo humano que aqui habita. O Estado neoliberal não faz isso. É o Estado mínimo, ele é um Estado que ele deixa correr. Deixa correr o quê? Os desejos do capital, que é o acúmulo de lucro e a qualidade de vida da população. Aí vamos fazer uma análise dessa geração do século XXI, né? Como que essa geração se sente, né? Essa geração tem conseguido sair da casa do papai e da mamãe? O salário dessa geração consegue cobrir o básico, moradia, alimentação, saúde, transporte e, mais do que o básico, o necessário. Esse salário consegue cobrir isso? Vocês podem responder para mim, tá bom? Como que isso afeta essa geração? É uma geração que tem tido mais problemas de saúde mental? Está ocorrendo uma produção social da loucura? Nós estamos assistindo um suicídio social, tal como no filme Joker? Então as pessoas estão piorando, vivendo nessa estrutura, ok? Há um consenso aqui do que eu quero dizer, né? Então, essa produção social
de doenças, desse adoecimento em massa, certo? De uma geração que vem sendo entorpecida com publicidade desde a infância. Então nós criamos uma ideia geracional de que o sucesso é o acesso ao consumo, é comprar coisas, ter coisas, né? Bens materiais, né? Nós estamos conseguindo fazer isso? Acho que não, né? Isso virou até meme na internet, né? Essa discussão de gerações, né? A expectativa de vida aumentando, nós estamos cada vez mais vivenciando, né? Que é uma coisa interessante, né? Nós estamos, os meus filhos, por exemplo, os bisavós estão vivos, né? Os avós vivos, então são gerações que estiveram em outro contexto econômico, né? Daí uma pressão muito grande sobre essa questão da ascensão social, né? Sair de casa, comprar casa, apartamento, carro, ter filhos, né? Só que a visão que eles têm não é que é uma visão deturpada, né? Eles entendem que as nossas gerações tiveram uma vida acadêmica mais longa que a deles, com certeza, né? Então, nas últimas 3 décadas aí, o acesso ao ensino superior, né? Nós tivemos programas aqui no Brasil, né? A gente pode falar do Enem, a gente pode falar do FIES, enfim. Esses programas, nas últimas 3 décadas, aí nós tivemos como resultado o maior acesso, né? Até inclusive de famílias pobres, né? Periféricas, ao ensino superior. Só que eu preciso de políticas públicas que abarquem, né, essa ampliação de acesso ao ensino superior. E onde que essas políticas têm que estar? Na questão do emprego pleno, né? E aí quando vem as crises, o que o neoliberalismo prega? A austeridade. Quem que é afetado pela austeridade? A classe média de trabalhadores e os mais pobres. Olha só, né? Que coisa. E o Brasil, nosso país, que, né, está envelhecendo, mas antes de envelhecer, vai passar por um bônus demográfico, que é aquele momento em que o número de jovens e adultos, né, é maior que o número de crianças e idosos, que deveria ser uma coisa boa economicamente falando, porque você tem uma população ativa grande para que ela possa produzir. Só que essa população tem que estar empregada, tem que ter emprego para essa população, correto? E o que nós estamos tendo, né? Que eu sempre falo que é o tripé do neoliberalismo, né? Bolo de pote, Uber e OnlyFans. É o que essa geração tem. E não estou aqui desmerecendo o bolo de pote, nem o Uber e muito menos o OnlyFans, né? Mas eu estou dizendo que essa exploração do eu, através desse discurso, né, de empreendedorismo, de você não é um trabalhador, você é um parceiro, CLT é um lixo, né? Ser CLT é muito ruim, os direitos trabalhistas não valem a pena. Então, essa uberização do mercado de trabalho, essa tiktokização do mercado de trabalho. Então, todo essa salada de coisas, né, responde ao meu aluno Matheus, certo? Então, esse discurso cada vez mais extremado, cada vez mais amargurado, ele é passional. E perceba, não estou falando que ele não é legítimo, A população que tem um menor entendimento das estruturas políticas, ela percebe que as coisas estão ruins, é lógico, correto? O pobre, o trabalhador, ele não é burro, ele consome, ele trabalha, esse indivíduo se desloca no espaço, certo? Então ele percebe que as coisas estão ruins, estão mais difíceis. Agora, o entendimento da complexidade, né,
é mais a fundo. Então, o que que ganha espaço, né? Esses discursos, né, mais simples, correto? Aí é onde a geografia vai afirmar, né, que a crise econômica, ela gera crise moral. Aí é onde o tecido social, a gente vê o quanto ele é frágil, né? Então, entra o discurso religioso, né? Entra o discurso desses coaches como o Pablo Marçal, né? Um 71 brabo, um 71 brabo, entendeu? Então tudo isso entra. E os setores que deveriam responder à população trazem respostas muito complexas, muito morosas. A população está de saco cheio. Essa geração, o vídeo é voltado para a nossa geração, não aguenta mais esperar. Então, esse discurso de violência, é claro que ele está diretamente ligado às políticas de austeridade, onde você corta, né? O investimento deveria ser investimento público, correto? Dentro desse processo. Então, o neoliberalismo e essa privatização dos serviços públicos, que são serviços básicos para que as pessoas tenham uma vida digna, e perceba, é um efeito que ele é duplamente perverso. Ele é duplamente perverso. Por quê? Se esse serviço público é ruim, péssimo, ou deixa de ser público, você está atentando contra a dignidade da vida dessas pessoas. E segundo, você está roubando elas, porque são impostos. São impostos. Então, esses discursos extremados, extremistas, né, que tem feito aí, que tem ganhado adeptos, né, tem ganhado adesão, né, por parte inclusive dos mais jovens, vem dessa desesperança, essa descrença com um contexto muito ruim nesse processo. Eu, como geógrafo, né, humildemente falando, entendo que o grande problema é o Estado neoliberal. O Estado neoliberal é um câncer, principalmente aqui no sul global. No sul global, os países subdesenvolvidos, os nossos irmãos latino-americanos, as privatizações nos países subdesenvolvidos, né? Então, Brasil, né? Nós tivemos aí nos anos 90 a privatização da Vale, 97, se eu não me engano, FHC, Fernando Henrique Cardoso. O presente veio anos depois, Mariana e Brumadinho, uma empresa que era estatal e que foi privatizada, né? Onde o que nós vamos ter como resultado é uma empresa que almeja o lucro, ela não tem uma preocupação socioespacial, socioambiental, né? Nesse ponto. Enfim, o que deve ser feito, né? O que deve ser feito, eu acho que a questão, ela é estrutural, né? Então, temos que atender o que de fato é importante, né? Ao invés de ter aí essas discussões sobre criminalização de doação de alimentos para pessoas em situação de rua. Você deve ter acompanhado, correto? Né? Questão do aborto. Aborto é questão de saúde pública, pessoal. Questão de saúde pública, né? Isso é individual. Cada jovem tem uma realidade. Como que o Estado, esse Estado neoliberal, Estado mínimo que não nos oferece nada, quer legislar sobre o direito individual? Uma decisão que é individual. Então, o que esse Estado deveria estar preocupado? Ele está preocupado, né, em amenizar o rodoviarismo no Brasil. Por que o Estado não subsidia, por exemplo, por que ele não subsidia para os pequenos produtores rurais painéis fotovoltaicos, para que o pequeno agricultor familiar possa utilizar energia solar, para que nós possamos comprar alimentos mais baratos? Soluções existem, mas elas são do interesse dos representantes que nós escolhemos? Não sei, né? Essa pergunta é mais complexa.
Enfim, é isso. O primeiro vídeo eu encerro ele por aqui, né? Para quem assistiu, agradeço, tá? Se inscreva no canal aí, é sempre bom. Deixe seu comentário aí, concordando, discordando, dando sugestões, né? Pro próximo vídeo, sobre o que a gente pode falar aí, certo? E é isso, um grande abraço, né? Espero que fiquem todos bem aí. E valeu, pessoal!